Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva. Esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais informações e notícias que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso, que é o que importa. Hoje é dia 31 de julho de 2023, tem troca de contrato do dólar futuro. Vamos ficar atento ao meio-dia, que é a troca de contrato, tá? E antes de ir para as notícias, queria agradecer vocês aqui. Tiveram um volume muito grande de elogios com relação à mentoria para Day Trade iniciante. A última aula saiu ontem do ar, você não vai ter mais acesso a essa aula gratuita e também não tem mais como baixar o e-book gratuito dessa mentoria. Mas teve um volume muito grande de pessoas que baixaram e um volume muito grande de elogios. Queria agradecer, esse foi um presente que eu deixei para vocês, mas não esperava tantas pessoas baixando o e-book e nem tantos elogios assim. Agradeço a vocês, mas sem mais delongas, agora vamos para as notícias que impactam o dia de hoje, começando pela informação dos juros globais. Semana passada a gente teve juros da Europa e dos Estados Unidos, e tanto o presidente do Banco Central americano, do Fed, do Federal Reserve, que é o Jeremy Powell, quanto a presidente do Banco Central Europeu, que é a Christine Lagarde, em linha com os discursos, disseram que a gente só vai ter novas altas de juros se tiver alguma coisa muito fora do comum. Então a expectativa agora é que a gente tenha uma estabilidade de juros. Lembrando, esse mês a gente tem a taxa de juros aqui do Brasil. Campos Neto vai falar e vai deliberar com relação a essa informação. A expectativa é que aqui a gente também tenha um início de queda de taxa de juros. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E também tem informação do PIBinho da Itália. A Itália, inesperadamente, soltou uma informação que o PIB dela contraiu em 0,3%. A expectativa do fechamento do ano. Ainda tem também informação do PIB de Hong Kong, que trouxe a informação de um crescimento mais lento, de 3,5% no ano. A expectativa era um crescimento maior, e do balanço das gigantes, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Aqui no Brasil vai ter balanço da Petrobras e do Bradesco, e lá nos Estados Unidos vai ter da Amazon e da Apple. Vamos ficar atentos, isso pode mexer nos mercados. Agora, sem mais delongas, vamos dar uma olhada no que vai acontecer no calendário econômico, tá? E hoje o calendário econômico está mais esvaziado, não tem nenhuma informação muito relevante com relação ao calendário econômico. O mais possivelmente impactante é o PMI de Chicago, que vai sair às 10h45, mas também não é dito como algo muito importante que vai mexer nos mercados. Então a gente não tem nada muito relevante hoje com relação à informação do calendário econômico, a não ser os balanços das gigantes que eu já falei que vai sair quando a gente falou de notícias, tá? Lembrando, e sempre nessa hora eu falo que o mercado futuro aqui no Brasil abre às 9 horas. O mercado à vista aqui no Brasil abre às 10 horas. E a NYSE, que é o mercado americano, abre às 10h30. São os horários que costumam mexer na bolsa. Lembrando que hoje também tem troca de contrato no dólar. A meio-dia, vamos ficar atento a isso. Cuidado para não operar no contrato errado, para depois não ter problema na hora da inversão de contrato. Então vamos ficar atento a essa informação. Agora vamos ver o que está acontecendo. A cotação das bolsas. Vamos começar lá pela Ásia, que terminou em alta em sua grande maioria. Essa parte inferior da tela. A Europa está mista. A gente pode ver Reino Unido numa queda de 0,11%, ao ponto que a gente vê a França também numa queda de 0,31%, e as outras bolsas estão subindo, tá? Nos Estados Unidos as bolsas todas estão em alta, e os indicadores que nós sempre olhamos aqui para entender o que está acontecendo com os mercados, começando com o EWZ, que é a nossa bolsa de Ibovespa, a nossa bolsa de valores aqui do Brasil dolarizada, em alta de 0,94%, barril Brent de petróleo cotado a 84,832 nesse momento, numa alta de 0,59%, minério de ferro 111, numa baixa de 2,98%, DXY, que é o índice do dólar, numa leve alta de 0,6%, e o VIX, que é o índice do medo, a volatilidade do SP500, em alta de 4,20%, tá? Bitcoins cotados a 29.440 dólares, numa leve alta de 0,43%. Então, agora que a gente já passou um panorama aqui com relação aos mercados e aos indicadores, vamos para o que importa, o que coloca o pão de cada dia na nossa mesa, dinheiro no nosso bolso, paga o leite das crianças. Vamos usar o índice e o dólar futuro para quem faz day trade, assim como eu, e sempre está atento a esses mercados. Começando pelo índice, vamos ver o que ele fez na sexta-feira. E na sexta-feira ele fez um movimento muito ruim, tá? E não deu nenhuma grande oportunidade para quem acompanha o Arriscando a Própria Pele e viu o meu day trade sexta-feira. Ele fez esse movimento de queda semana passada, após ter rompido aqui essa zona de resistência. Rompeu, mas fechou abaixo no diário, tentou romper de novo e fechou abaixo. Então a gente tem um mercado de queda aqui, topo mais baixo que o topo anterior, se vocês notarem aqui nos 60 minutos, e aí ele fez esse grande movimento de queda. Na sexta-feira ele fez literalmente um movimento lateral, subiu um pouco, caiu um pouco e manteve-se lateral, formando aqui uma configuração um pouco ruim no gráfico, e eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui no gráfico ele começou a brincar aqui nessa região da zona de 200, formando um possível triângulo. E quando a gente vê um triângulo, a gente fica preocupado. Pode ser um triângulo de alta, pode ser um triângulo de reversão, pode ser um triângulo de continuidade. A gente só vai saber quando ele for rompido e for validado. A gente tem aqui uma média móvel de 200 períodos, que é uma média chata bem no meio do caminho. Quando a gente vê uma média móvel de 200 períodos, a gente fica atento. Ela pode trazer problemas pra gente. Se o mercado romper e fechar um candle abaixo, tanto dessa linha, desse triângulo, quanto dessa média, a gente já pode começar a esperar que o mercado vá cair mais sim, tá? E também tem que
ficar atento aqui o IFR. O IFR nesse momento trabalha bem nessa zona, nessa região, que é uma região que a gente espera venda no IFR, porque a volatilidade de mercado está para baixo, abaixo da linha de 50% e não está estressada. Não tem força compradora para entrar, porque ela não está abaixo da linha de 30%. Lembrando, quando a gente analisa esse ponto dos 60 minutos e analisa os indicadores, eles dão suporte para a gente tomar a nossa decisão. E a nossa decisão de compra ou de venda é sempre tomada pelo comportamento do preço. Sempre reforço aqui, essa não é uma indicação nem de compra nem de venda, essa é uma análise de ativos para que você possa tomar a sua decisão baseada na sua análise, mas entendendo o que está acontecendo no mercado. Vamos agora, que o mercado está um pouco confuso com relação à média móvel de 20 períodos bem no meio do caminho, ver o diário para ver se tem alguma coisa melhor que nos diga no diário, porque lembra, day trade olha os 60 minutos, eu sempre repito aqui, mas quando o mercado tem algumas regiões desconfortáveis, a gente olha um tempo gráfico maior. Essa é uma região, esse é um momento de exceção, é um momento que a gente olha o tempo gráfico um pouco maior por conta dessa bagunça que está nos 60 minutos, tá? Então vamos olhar o diário aqui, e o diário também fez um movimento ruim, olha só, como a gente já esperava, dado tudo que estava acontecendo. O diário fez esse rompimento aqui, mas fechou esse candle aqui que eu falei para vocês há 2 semanas atrás. Eu vou aproximar aqui, porque eu falei desse candle e reforcei esse candle, e agora eu vou falar dele de novo. Ó. Esse candle fez o quê? Uma estrela cadente, ele bateu numa zona de suporte e fechou em queda. O próximo candle tinha que fechar acima da zona de suporte e não fechou. E ainda assim, o ideal era que ele fechasse bem acima desta linha que eu vou evidenciar para vocês. Eu vou aproximar mais, que a gente vai falar muito desse candle aqui, pelo menos nesse primeiro período, tá? E aí ele tinha que fechar acima dessa linha aqui, que é a linha superior da máxima do candle. Ele nem chegou perto, tá? Nem tentou ir lá. Ele fechou esse candle aqui abaixo dessas duas linhas, dessa linha que eu falei da parte superior da zona de suporte, dessa outra linha aqui. E depois ele despencou. E para o nosso desespero, esse candle aqui fechou justamente nesse ponto aqui, formando um movimento de queda. Ainda assim, lembra o que eu falo aqui para vocês? A gente está com um momento de tempo gráfico do diário confuso também. A expectativa sim é de queda, fato. A gente não teve rompimento, a gente teve aqui um topo mais alto que o outro, mas um topo levemente mais alto que o outro. Eu vou marcar aqui para vocês, ó. Esse aqui é um topo, esse aqui é um topo mais alto que o outro e ele não resistiu, tá? E a gente tem aqui um movimento de divergência no IFR, eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem um movimento de um topo alto e aqui um topo mais alto que o outro, só que uma marcação mais baixa. Então a gente tem o IFR caindo e um preço subindo. Isso aqui é uma divergência. Quando a gente tiver uma divergência, a gente tem expectativa de queda. Então tudo está nos dizendo queda, apesar de ter notícias levemente positivas para que a gente espere que o mercado vá subir. Vamos agora olhar o tempo gráfico mais alto, porque a gente tem confusão no 60, tem confusão no diário. Então a gente vai olhar aqui o semanal. E o semanal está dizendo para a gente que ainda tem possibilidade de força de romper, mas fez um candle feio também no semanal, fez um candle de uma estrela cadente. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha que coisa complicada que a gente está enxergando aqui. Eu já vou mostrar para vocês, vou apagar esses estudos, logo logo a gente vai para o dólar. Esperem um pouco mais, eu sei que a gente está muito tempo aqui no índice, mas é só para pincelar isso para vocês. E ele fez sim uma estrela cadente numa região, numa zona de suporte, tá? Ele bateu aqui, furou a zona, depois voltou e fechou abaixo, também temos expectativa ruim. Se essa semana fechar para baixo, a gente pode esperar uma correção do mercado. Não é o que desejamos, gostaríamos que o mercado subisse mais, mas não é o que o mercado está apontando para a gente. Vamos aguardar o que vai acontecer no fechamento dessa semana, lembrando que aqui no semanal tem uma coisa mais complicada ainda. A gente tem uma zona, uma média móvel de 200 períodos logo acima do preço, e isso é ruim para o semanal. Vamos aguardar aqui e ver o que vai acontecer, e vamos agora para o que importa. Vamos para o que importa não, né? O dólar, o índice também importa. Vamos pro dólar futuro. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui no dólar, e o dólar está nos 60 minutos já para a gente poder olhar, e ele está literalmente lateral, tá? Apesar de muita gente ter me mandado mensagem falando, Adriano, é isso aqui, ó, e eu agradeço o pessoal que manda mensagem lá no Instagram. Se você quiser seguir meu Instagram, é Adriano Silva T, tá no link na descrição desse vídeo, tá? Ele falou, isso aqui é um triângulo? Opa, deixa eu pegar uma outra ferramenta para poder desenhar melhor e aproximar aqui o movimento, tá? E eu já vou dizer para vocês o que é isso aqui que o pessoal disse que é um triângulo. Falou, isso aqui é um triângulo, Adriano, eu posso considerar um triângulo? Eu falei, olha, não é bom não, eu não consideraria. O gráfico tá querendo teimar comigo, não tá deixando eu fazer a marcação lá do movimento. Pronto, agora eu conseguia. Olha, eu não diria que é um triângulo, eu diria que no máximo, isso aqui pode ser um diamante, tá? O que é um diamante? A gente vê em fundos e a gente vê uma região como essa. No máximo pode ser um diamante, mas por que no máximo e forçando muita barra? Porque um diamante você tem que ter um movimento de queda muito melhor aqui. E aqui a gente tem uma consolidação. O que eu diria para vocês é que isso aqui não, eu não diria que é um diamante, pode ser forçando a barra, mas eu não diria que é um diamante nem um triângulo não. É uma consolidação mais chata que está acontecendo no dólar, num movimento de queda um pouco mais forte. E lembrando, tá? Uma vez que a gente vê nos 60 minutos o índice trabalhando no FR abaixo dos 50%, olha aqui no lado inferior da tela, a gente vê o dólar começando a trabalhar acima dos 50%, num leve toque na linha de 50%, fechando um pouquinho acima, ainda não é consistente
consistente, a gente precisa de mais, tá? Para acreditar que ele vai reverter, o dólar tá em queda mais forte, o dólar tem uma tendência de queda um pouco melhor do que o índice na sua tendência de alta, tá? Mas a gente pode esperar uma situação como essa. O que eu esperava, e até imagino que ele possa fazer, e aí vamos remarcar aqui de novo, essa região aqui, ó, que eu tô apontando para vocês. Deixa eu só forçar aqui um pouquinho essa região. A gente tem aqui o Profit Chart, é um pouco chato para ele mostrar movimentos para a gente hoje. Ele está temando comigo com relação aos desenhos gráficos. Que ele voltasse aqui nessa região dessa zona de suporte para fazer um pullback para continuar a sua queda. Uma vez que ele está perdendo a força na queda, a gente tem essa expectativa. Então, vendo, ó, o preço ele está caindo. Olha outra coisa importante para a gente analisar. Ó. O preço tem franco movimento de queda fazendo fundos mais baixos que o outro. Mas no IFE a gente também tem uma divergência no movimento de alta fazendo topos mais altos, fundos mais altos que os fundos anteriores. Então, isso aqui é uma divergência, a gente pode esperar uma possível reversão de mercado, vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada rápida no diário aqui, só para pincelar, tá? Porque realmente está um pouco confuso também aqui os 60 minutos, e no diário a gente tem a mesma informação sendo dita no diário, olha só como ele está perdendo força na queda, formando uma deriva. No diário a gente tem até uma figura gráfica um pouco mais tranquila, ó, tem uma deriva. Uma deriva é quando a gente vê uma bandeira formada no movimento anterior. Em vez de ele fazer uma retração, ele faz um movimento maior de queda, mas só que mais fraco, com menos força, tá? Então essa deriva tá perigosa, vamos ficar atento ao dólar. Gente, do mais, eu espero vocês hoje às 8 horas da noite, tá? Só apontar para vocês, hoje às 8 horas da noite, no Arriscando a Própria Pele. Em breve vai começar a ter live aqui no canal. O pessoal tá pedindo, mandando mensagem, eu vou começar a fazer live aqui no canal para tratar diversos temas. Então a gente vai falar um pouco aqui do mercado financeiro. E às 8 horas da noite eu vou esperar vocês no Arriscando a Própria Pele, onde eu opero com capital de verdade, day trade na conta real. Espero que todos vocês tenham um grande dia hoje, um dia de gain, um dia maravilhoso. E espero vocês às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele. Um forte abraço, até lá.